Jamil, os observadores internacionais que participaram, acompanharam, na verdade, as eleições aqui no Brasil, concluíram que o uso das urnas eletrônicas por aqui foi, aspas, confiável. Quem diria, hein, Jamil? Boa tarde para você. Surpreendente, não, Fábio? Nossa! Adriana, boa tarde a todos. Só para a gente entender o que está acontecendo. São vários os grupos de missões internacionais que foram credenciados, convidados pelo TSE com o acordo do Executivo, porque, vale lembrar, o Executivo também concordou com a participação desses atores internacionais. Ele não concordou, por exemplo, com a participação da União Europeia, o Executivo Palácio Planalto não autorizou a União Europeia a mandar uma equipe, mas outras entidades foram sim enviadas. Então, pouco a pouco, nós estamos agora recebendo os informes de cada uma dessas missões. Ontem, da OEA, hoje, do Parlamento do Mercosul, que também foi convidado pelo TSE e aprovado pelo Palácio do Planalto. E aí, o informe preliminar do Parlamento do Mercosul é extremamente claro. O uso das urnas eletrônicas foi confiável e seguro, ou seja, sem nenhum tipo, absolutamente, você lê o relatório, Fábio, Adriana, não há nenhum tipo de questionamento em relação à segurança na transmissão dos dados, da forma de utilização, da compatibilidade justamente entre, de um lado, as urnas eletrônicas e de outro, o próprio respeito pela democracia e o sigilo do voto secreto, etc. Ou seja, nada, absolutamente nada. Então, de uma forma bastante categórica, essa missão, tem outras ainda pela frente, mas essa missão dizendo claramente, de forma categórica, que as urnas eletrônicas funcionam. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto de destaque é justamente em relação à questão, à operação do TSE. Essa missão internacional dizendo também de uma forma categórica que o TSE basicamente teve êxito total no que se refere à capacidade de fazer com que a democracia pudesse, cada um pudesse exprimir os seus próprios votos, o seu próprio interesse em cada um dos processos eleitorais, em cada uma das etapas, tanto aqueles que foram candidatos como aqueles que foram votar no domingo. Portanto, também algo bastante importante. O TSE foi amplamente elogiado no relatório por vários aspectos da sua atuação. Mas existem alguns pontos ainda problemáticos, segundo a missão internacional. O primeiro deles é a desinformação, que continua sendo um desafio para a democracia brasileira. Inclusive, a missão fala que várias medidas foram tomadas, de fato, nos últimos meses, mas a desinformação continuou minando a eleição no Brasil. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, claro, esse é um problema também estrutural, a baixa representatividade das mulheres eleitas para o Congresso brasileiro, que começa em 2023. Houve um aumento? Sim, um aumento, mas ainda muito distante do que elas, obviamente, representam dentro da sociedade. Não só mulheres, o movimento negro e o movimento também indígena, muito aquém do que, de fato, representam na sociedade. É isso. Nós vamos ter, Jamil, as duas primeiras deputadas trans eleitas da nossa história. Duas em 2022. Então, assim, a gente tem muito para avançar. Aqui na Assembleia Estadual de São Paulo, as mulheres são 27% da Assembleia Legislativa agora, para o mandato que se inicia em 2023, eleitas agora. Então, assim, tem muito que avançar quando as mulheres representam mais da metade da população brasileira. Agora, Jamil, voltando à história das urnas, agora há pouco aqui comentando as alianças que começam a ser anunciadas aqui no Brasil na corrida presidencial, e fica claro que a vitória, eu comentei aqui com o Fábio e com os nossos ouvintes, a vitória dessa eleição no primeiro turno é das urnas. Porque todos os candidatos saíram em busca de apoio, estão jogando o jogo político que é democrático e correto, alianças são feitas sempre, lados onde havia atritos se unem ou não, mas é do jogo político. Agora, tem governador eleito em Minas apoiando o Bolsonaro, tem governador eleito no Rio de Janeiro apoiando o Bolsonaro. Independentemente do resultado do segundo turno, esses eleitores vão endossar, esse apoio inclui um endosso ao discurso do Bolsonaro dos últimos 4 anos. Lá no segundo turno vai falar que as urnas não funcionam? Então, não, né? Então, isso está referendado.
Quem foi eleito está no jogo, está no segundo turno, as urnas venceram. Vai ser curioso, né? Isso, né, Adriana, se embaralhar essa história em algum momento, porque aí justamente como você colocou, aqueles que foram eleitos, eles foram eleitos de forma manipulada ou não, né? Obviamente é estapafúrdia a questão. Olha, eu vou te colocar numa outra situação. A União Europeia queria ir ao Brasil, claro, fazer um monitoramento, ajudar a fazer um monitoramento da eleição, mas ela tinha uma outra agenda nesse monitoramento, que não era saber se haveria fraude ou não. Um dos elementos que a União Europeia tinha interesse era aprender. E isso foi dito por eles. Eu conversei com vários dos representantes europeus, inclusive com os diplomatas brasileiros que negociavam justamente a missão dos europeus ao Brasil. Não era para avaliar, será que eles conseguem? Não era isso. Era para aprender e trazer de volta para cá. Ou seja, nós não estamos falando de um sistema que é colocado em dúvida no mundo. Muito pelo contrário, existe uma grande admiração pelo sistema eleitoral brasileiro, que funciona e não teve dúvida desde o seu início da redemocratização. Não estou falando só das urnas eletrônicas, de todo o processo. Um país do tamanho do território brasileiro que consegue fazer uma eleição de uma forma tão rápida. Para você ter uma ideia, olha que curioso isso, no domingo, quando as urnas aqui fecharam no consulado brasileiro, os seguranças que estavam fazendo o trabalho ali vieram me perguntar, bom, acabou, pode ir embora. Eu falei, não, vou esperar o resultado. E eles falaram, mas vai sair hoje? Claro, vai ficar 5 dias aí? Exatamente. Eu falei, não, daqui a pouquinho. Eles falaram, puxa, sai agora? Sai agora. Não, bem-vindo. É importante ter orgulho desse processo, muito importante. Valeu, Jamil. Obrigada, Jamil. Boa tarde para vocês todos. Um abraço. Até amanhã.